profs! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje venho trazendo um vídeo muito pedido no meu Instagram, aqui no canal, no meu WhatsApp, em todo lugar que eu vou, que é sobre como fazer um relatório de um aluno autista. Então, hoje, esse vídeo tá um pouquinho extenso, mas ele tá bem completo. Vocês sabem que aqui nesse canal eu falo muito sobre relatório, esse é o meu foco, essa é a minha especialização, é nisso que eu me dedico. E para quem não sabe também, eu tenho uma mentoria onde eu auxilio professores. Caso você queira se informar um pouco mais sobre essa mentoria, eu vou deixar maiores informações aqui no comentário fixo. Também vocês encontram informações lá no meu Instagram, que eu também vou deixar o link para ele aqui, mas o meu arroba é esse aqui, tá? Vivi.rocha. Vocês me encontram lá no Instagram, podem mandar mensagens, perguntar sobre a mentoria. Eu estou com a agenda aberta no mês de maio para a elaboração de relatórios, mentoria, então é só me procurar, não falta aí, ó, comunicação, tá bom? Mas agora vamos para o vídeo de hoje, que é o que vocês mais querem, mais me pedem, e é o que eu trouxe hoje para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre autismo? E como eu disse no vídeo de hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre o relatório de um aluno autista. Como elaborar esse relatório, o que escrever, quais palavras utilizar, o que de fato eu devo colocar ali, até onde eu posso ir, de que forma eu posso ir. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Lembrando que aqui eu sempre tento trazer da melhor forma possível para vocês, para o melhor entendimento, todos os assuntos que eu trago aqui do meu jeitinho para que vocês entendam. E para começar, o que eu sempre falo, vocês podem ver, eu vou deixar uma playlist aqui em cima, depois vocês assistam, tá? Por favor. Sobre todos os meus materiais sobre relatório. Mais especificamente sobre autismo, nós vamos falar hoje. Mas eu já tenho aqui relatório falando sobre aluno com dificuldades de aprendizagem, aluno faltoso, bom aluno, tenho diferentes relatórios aqui, então depois você pode procurar a playlist sobre relatórios, que lá você vai encontrar tudo. Tem até modelos gratuitos também, tá bom? Então vamos lá, o que eu sempre falo em todos os meus vídeos. O professor, ele primeiramente, para ele avaliar um aluno, ele precisa ter embasamento teórico. Eu falo isso em todos os meus vídeos. Os 3 eixos que eu chamo de eixos estruturantes para um relatório, que são esses aqui: introdução, desenvolvimento e conclusão, e falo do embasamento. Então, no vídeo de hoje, o que nós vamos primeiramente fazer? Entender o que é autismo. É o que eu falei, do meu jeitinho. Sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, porém, vou tentar trazer o assunto de uma maneira mais breve, porque o nosso foco é o relatório. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, seria até leviano da minha parte, partir para o relatório sem passar essas informações para vocês. Primeiramente, a gente precisa ter em mente, enquanto professor, enquanto profissional, o que seria o autismo. Porque o que eu vejo, muitas das vezes, até quando eu vou dar mentoria para alguns professores, é assim: meu aluno é assim, ele tem característica, ele tem... Aí, a primeira coisa, eu deixo o professor falar e eu pergunto: tem laudo? Aí, não, mas eu sei que ele é... Não, ele tem laudo? Se ele não tem laudo, descarta essa hipótese, a gente não é médico. Descarta essa hipótese, ele não tem laudo, ele não é autista. Por mais que eu tenho um outro aluno que é laudado e ele é muito parecido, tá? Mas são pessoas diferentes. Então, primeiramente, a gente precisa entender essa correlação de criança que tem laudo e criança que não tem laudo. Criança que tem laudo é um relatório muito específico, já tá ali tudo. Você já sabe qual é o transtorno daquela criança. Se é o TEA, né, que é o transtorno espectro autista,
Você já sabe, já tá ali, o médico já te deu, você sabe das necessidades daquela criança. Geralmente as crianças que são laudadas, existe um documento chamado, em alguns lugares, PEI, que é um plano educacional individualizado. Ali entra objetivos, estratégias, a gente pode conversar sobre isso, caso vocês queiram, num outro vídeo, eu não vou entrar nessa parte. PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado. PEI educacional, o outro Plano de Desenvolvimento Individualizado. São semelhantes? São. São a mesma coisa? Não. Mas são parecidos. Em alguns lugares até só usam ou o PEI, ou só o PDI, ou confundem às vezes as funções de um PEI e de um PDI, mas enfim. Isso aí vai de órgão para órgão, de estado para estado. O que eu vejo até mesmo na mentoria, que eu realizo com diferentes professores do Brasil todo, é que cada município, claro, isso está na lei, tem sua autonomia. Por exemplo, alguns municípios querem exatamente dessa forma, que você trabalhe os campos de experiência, só quer o relatório dentro dos campos de experiência. Outros não, já partem para um relatório com um texto corrido, onde você faz um relatório mais comportamental. Então, existem essas especificidades de município para município, de órgão para órgão, de secretaria para secretaria, enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes nesse vídeo. Mas eu gostaria que ficasse claro essa situação do aluno que tem o laudo, né? Para o aluno que não tem, que você, enquanto professor, acha que ele tem. Quando a gente acha, a gente não coloca. Eu acho que é autismo. Vou escrever lá, eu acho que meu aluno é autista. Não, você não vai escrever que você acha que seu aluno é autista. Por mais que você ache, você não é médico, ok? Seu aluno é laudado, tudo bem, você pode botar lá que seu aluno tem autismo. Mas eu já peguei mentorias onde o professor queria colocar e o aluno tinha laudo. E aí, até para, né? Então, primeiro nós vamos entender o que seria o autismo, tá? De uma maneira geral, vou dar um resumão aqui para vocês. Depois, eu vou dar algumas dicas para vocês escreverem no relatório, tá? O que escrever na introdução, o que escrever no desenvolvimento e o que escrever na conclusão. Mas para você entender um relatório, você precisa assistir o vídeo todo, senão você não vai entender, tá? Então vamos lá, o que seria o autismo, né? Que de uns anos para cá ganhou cada vez mais evidência e graças a Deus por isso. Cerca de mais ou menos 1 ou 2%, estudos comprovam isso, da população mundial tem o transtorno de espectro autista, tá? Atualmente, o número é mais ou menos esse. E para a gente trazer mais assim para nossa realidade, por ano é mais ou menos 150 mil novos casos. Então, às vezes eu vejo professores falando, cada vez mais eu recebo alunos autistas, porque cada vez mais o assunto está sendo explorado, cada vez mais surgem avanços sobre o tema, cada vez mais as pessoas estudam mais sobre o tema. E isso me deixa muito feliz também, porque eu vejo avanços cada vez mais, às vezes de um ano para o outro, ou de um mês para o outro, você já vê muito avanço sobre o tema. E eu vou até citar alguns para vocês durante o vídeo. Bom, então a gente precisa entender, o autismo ele interfere diretamente na socialização, na interação dessa criança e na oralidade. Isso é regra? Não. Mas na maioria dos casos, seja um autista leve, moderado ou severo, eles têm algum grau de dificuldade na fala e na interação. Alguns fazem movimentos repetitivos, outros conseguem até se socializar, já outros não. Isso vai depender do que eu falei dos níveis, leve, moderado ou severo, tá? Então a gente também precisa entender isso dentro de sala de aula. Eu gostaria muito que todos os professores tivessem pelo menos um mínimo de conhecimento sobre o que de fato é o autismo e como ajudar esse aluno. Eu sei que isso é muito difícil, que a gente vem caminhando a passos de formiguinha e não a passos largos. Eu também estive em sala de aula, sei de toda a dificuldade, necessidade que o professor precisa, até mesmo para estar auxiliando esse aluno. Mas enquanto a gente está ali, a gente tem que fazer o melhor para essa criança. E até mesmo na hora de escrever o relatório, a gente tem que ter muito cuidado no que vai escrever e também escrever o melhor, o que seja melhor para essa criança sempre, tá? Isso a gente precisa ter em mente.
Geralmente, quando eu pego assim, que o professor já fala, meu aluno é autista, ele tem déficit de atenção. Geralmente, o autismo ele vem associado a outros transtornos mesmos, e um deles pode ser o déficit de atenção, tá? Então, eu sempre, quando mando um formulário na minha mentoria para auxiliar o professor na hora da elaboração do relatório, eu já tenho essa pergunta lá, porque geralmente vem um outro transtorno junto, tá? Beleza? E como eu disse, são diferentes níveis do autismo. E para isso são diferentes suportes que esse profissional e que esse professor, né, precisa descrever e precisa dar para essa criança. Quando eu elaboro um PDI junto com o professor, o que a gente tenta buscar, porque lá vão os objetivos que você pretende alcançar, porque é de fato um plano. Imagina um plano de aula, vamos colocar assim, como se fosse um plano de aula, mas para aquele aluno, o plano de desenvolvimento individualizado, ou o PEI, ele vai mais ou menos assim, de uma maneira mais genérica falando, para aquela criança. Quais os objetivos que você quer alcançar em cima das necessidades dessa criança? Que suporte você pode dar para auxiliar ele junto a todo o tratamento que ele faz, né? Com multiprofissionais, porque ele precisa de todo um suporte. Se ele é laudado, ele possivelmente faz o tratamento, né? Então, o PDI, geralmente o psicólogo pede, às vezes o neuro pede, e aí o professor fica de cabelo em pé, como que eu vou fazer? Mas é de uma maneira mais genérica, como se fosse um plano de aula, né? Quem trabalha com classe especial tem mais costume em fazer um PDI ou um PEI. E para aquele aluno, que recursos você utiliza, quais objetivos você pretende alcançar, que atividades você pretende realizar com essa criança, os recursos que você vai utilizar, seja materiais, ferramentas tecnológicas, enfim. Vai tudo ali no PDI, tá? E agora, vamos lá. Já entendemos o que é mais ou menos, tá? Eu peço que vocês pesquisem, se aprofundem mesmo no tema, tá? Mas mais ou menos eu dei uma pincelada para vocês o que seria o autismo, para a gente ter uma noção, assim, na hora de escrever. Bom, eu tenho que ter muito cuidado no que eu vou escrever, até porque, como eu já disse em diversos outros vídeos aqui, não é só porque é um relatório de uma criança autista que eu vou ter esse cuidado. Não, você precisa ter esse cuidado com qualquer relatório que você fizer da sua turma, do seu aluno. Por quê? O relatório, ele é um documento institucional, tá? Vai ser o nome ali. Então, você precisa ter esse cuidado em qualquer relatório, independente de ser de uma criança autista ou não. Aqui, a diferença é que você precisa entender os níveis, você precisa ter um conhecimento mínimo do que é o autismo, até mesmo para a sala de aula, para você saber como lidar com essa criança. Ah, tá bom, ele deve ter um nível... Você não precisa ser, vou me aprofundar, vou ter que fazer... Não, hoje em dia a internet tem muita coisa para colaborar para a gente. É claro que, assim, a gente tem que ter cuidado no que, de fato, ali buscar as fontes para ver se é verídico ou não. Mas o professor precisa tomar para si esse embasamento teórico, até porque se ele for questionado, ele tem como argumentar aquele relatório que ele escreveu ali, ok? E agora vamos então para o relatório. Primeiro, lembrando lá da minha regrinha que eu falo para as minhas professoras lá da mentoria, quem já é aqui antigo no canal sabe, dos 3 eixos estruturantes, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, vamos para a tela do meu celular que eu vou dar 3 exemplos de introdução. Lembrando que vamos pensar aqui numa criança autista de grau leve, não é agressivo, não socializa, não fala, tá? Tenho aqui uma criança de autismo grau leve. E essa criança, ela faz movimentos repetitivos, tá?
Então, vamos descrever agora essa criança aqui em partes. Eu vou bem devagar para vocês entenderem. Vamos primeiro, lembrando dos 3 eixos, para introdução. Eu vou dar 3 modelos para vocês de introdução. Lembrando que é regra? Não. É o que eu, Vivi Rocha, acho pertinente escrever. Você pode escrever do seu jeitinho, tá? Aqui eu nunca falo, é assim que tem que ser feito. Não. Você pode fazer do seu jeito, até porque é o seu relatório, o seu nome. Eu dou dicas, tá? Então, vamos para a tela do meu celular agora. Já aqui na tela do meu celular, vamos para o primeiro modelinho. Eu escrevi assim: o presente relatório visa descrever pontos importantes observados sobre o desenvolvimento da criança, e como eu falo nos meus modelinhos, que é para vocês colocarem sempre o nome da criança. Aqui eu coloquei meu nome, Viviane Rocha, mas vocês, nesse momento, coloquem o nome do aluno de vocês, que atualmente encontra-se matriculado na turma, e aí vem a turma, ok? Esse é o primeiro modelinho. Vamos para o segundo. O presente instrumento de avaliação qualitativa visa abordar pontos importantes observados no desempenho e desenvolvimento da criança Viviane Rocha, que apresenta bom desenvolvimento motor, é assídua e costuma ter predileção por atividades individuais, mantendo-se quieta e seletiva boa parte do tempo. Modelinho 3. Baseado nas observações e registros do desenvolvimento e aprendizagem neste bimestre, Viviane Rocha é uma criança assídua que possui bom domínio motor, não apresentou problemas de adaptação, apesar de, por vezes, ainda manifestar interesse por permanecer isolada e seletiva em suas ações do cotidiano escolar. E aí, profs, gostaram? Chegamos agora na parte do desenvolvimento, mas antes, deixa seu like nesse vídeo aí para você me ajudar a ajudar outras pessoas também. Vai lá, vou te dar um tempinho, ó. Vamos agora para o desenvolvimento. Então, na introdução, a gente apresenta essa criança. Você pode, é claro, aí eu dei 3 exemplos mais genéricos, mas você pode apresentar algumas características já ali de início. Para quem já conhece meus relatórios, sabe que ali eu já vou dando algumas dicas na introdução de como é essa criança. E no desenvolvimento, eu respaldo o que eu falei lá em cima sobre essa criança, tá? Então, os meus relatórios funcionam mais ou menos assim, ok? Desenvolvimento. Vou dar 3 modelinhos de desenvolvimento. Do que escrever para essa criança que não fala, do que escrever para essa criança que faz movimentos repetitivos e do que escrever para essa criança que não interage nas atividades, não socializa, ok? Vamos para a tela do meu celular. Já aqui na tela do meu celular, vamos para o desenvolvimento. Sempre atenta ao que se passa ao seu redor, Viviane percebe tudo à sua volta e demonstra interesse pelas tarefas e atividades propostas. Comunica-se pouco, mantendo-se calada e quieta a maior parte do tempo. Sua maior participação vem sendo incentivada pela professora, estimulando-a a interagir mais com os colegas. No entanto, convém ressaltar que a mesma encontra-se em desenvolvimento da linguagem oral, não fazendo uso social da fala. A criança permanece em tratamento com fonoaudiólogo para atender e suprir suas necessidades e auxiliar seu desenvolvimento. Permanece sempre muito atenta, acompanhando cada detalhe da rotina e atividade, chegando a interagir com expressões que acompanham as sensações do que está sentindo naquele momento, não havendo, portanto, alheamento. Costuma ainda, durante a rotina das atividades,
realizar movimentos repetitivos, tais como, e aí você descreve os movimentos. E aí, gostaram? Eu acho que sim, né? Tô dando dica de ouro, dica de mentoria aqui para vocês, hein? Se não deixou o like, se não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever que agora é o momento, hein? E agora, para concluir, Viviane, você já me deu 3 exemplos de introdução, 3 exemplos de desenvolvimento, e agora me dá exemplos de como fechar esse relatório, por favor? Dou sim, vou dar agora. Vamos lá para a tela do meu celular de novo para concluir esse relatório. Dado o exposto, concluímos que Viviane vem se desenvolvendo. Se for necessário, faremos o replanejamento das atividades, para que estas venham a contemplar suas necessidades, objetivando enriquecer seu processo de ensino-aprendizagem. E aí, profs, gostaram? Eu espero que sim. Esse modelinho aqui eu vou deixar para vocês em PDF disponível lá no meu Instagram, então aproveita para me acompanhar por lá também, @vivi.rocha. Vai estar lá disponível para vocês, é só para vocês terem mais calma para dar uma lida nos exemplos que eu dei. Mas também aproveita para se inscrever aqui no canal, tem muitos outros vídeos onde eu falo sobre isso. Se você quer ajuda para elaborar o seu relatório, vem comigo, vem para minha mentoria que eu te ajudo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Beijos e até o próximo vídeo que eu vou trazer mais coisas sobre relatório. Coloca aqui nos comentários qual vídeo você gostaria de ver aqui que eu trago para vocês. Beijos!